pela sua amizade e carinho de sempre. Sempre, cara, Tamo olha, eu sou juntas. grata eternamente, Tamo eternamente mesmo. juntas. Um Se eu sou beijo. a Simone Muniz hoje, agradeço a você. Obrigada, Simone. Tamo junto. Obrigada por tudo sempre. E queria Sempre. comentar aqui que a Dulce falou, né? A Dulce colocou: Joyce, isso não acontece só nas praias do Rio. Nos bairros também. Foi o que eu disse, Dulce. Quantas são as empreendedoras, né, dentro das suas casas, tendo que pagar para poder comercializar, por exemplo, manicure, cabeleireira, para poder vender os seus serviços dentro de casa, em vários bairros do Rio de Janeiro como um todo, Zona Oeste, Zona Norte, Centro e assim por diante. Outro ponto também que vocês levantaram, né? Transporte. O transporte unificado, e aí, Simone, você colocou, né? Poxa, moro na Zona Oeste, como que eu vou vender na Zona Sul, né? E como eu vou conseguir aí fazer o deslocamento? É outro desafio que a gente precisa cada vez mais levantar também, né? Que a gente precisa lembrar que um trem, e essa é uma das maiores. Simone, pedi só para você silenciar o microfone por conta do som. Jéssica também, que fica vazando o som para as colegas. A gente está lutando muito pela melhoria dos trens do Rio de Janeiro com trens expressos. E isso muda a vida também das nossas empreendedoras, para que vocês possam circular nessas feiras de venda da nossa cidade. Trens expressos da Zona Oeste, da Zona Norte, são fundamentais para que vocês possam chegar rápido, com mais agilidade e com melhoria do tempo de vocês, porque o tempo de uma mulher, gente, é muito precioso. O tempo de uma mãe é muito precioso. O tempo de uma empreendedora é extremamente precioso. Se você está dentro do transporte público com horas de transporte, é menos tempo de você produzir, é menos tempo de você servir a alguma coisa. Só que a gente produzindo a melhoria dos nossos terminais de trem, reformando, tendo acessibilidade. Quantos são os trens que não têm rampa de acesso? As empreendedoras têm que levar literalmente tudo nas costas. As pessoas mais idosas, as pessoas com deficiência, não conseguem circular nas estações de trem do nosso Rio de Janeiro. A gente trazer acessibilidade para a empreendedora e para a mulher que precisa. A mãe com carrinho. Como que a mãe com carrinho vai circular no trem de hoje? A gente precisa transformar essa realidade. E o trem expresso, ele é possível. Ou para que, por exemplo, um morador de Campo Grande, em 45 minutos, chegue na central do Brasil. Isso é possível, gente. Mas só que precisa do quê? De gestão e de pulso firme de deputadas compromissadas com o nosso povo. E esse é um dos temas que eu estou defendendo. Agora eu vou passar para Dandara e depois para Dandara, Nani e Vanessa. Perfeito? Dandara, Nani e Vanessa. Vamos lá. Dandara primeiro, depois Vanessa, depois Nani. Oi, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a Pode ligar você. sua câmera, Dandara, para Ah, a gente poder ver amiga, você? amiga, tô toda despenteada que eu tô estudando, aí Tá bom, eu sem não teve problema tempo de eu então. me arrumar. Então, primeiro agradecer a você, Joyce, pelo seu trabalho, tá? Porque graças ao seu trabalho na Sala das Mulheres Cidadãs, hoje eu me sinto mais fortalecida porque eu estava com a minha graduação em administração estava parada. E através dos cursos que eu fiz na sala, e depois eu migrei para os cursos de qualificação no SESI, porque eu sou atriz, então me qualifiquei em mulheres na indústria, e isso me empoderou bastante. E aquela formatura, menina, que incrível! Aquela formatura me atravessou de uma forma que eu falei assim, caraca, a minha graduação, meu TCC tem que sair, porque eu vou ter que querer vivenciar essa formação, eu quero vestir beca de novo, e aí eu corri atrás, e no outro ano eu me formei, e vesti a beca de novo, e você estava lá junto comigo, você estava na sua casa, mas você estava do meu lado, né, então assim, fiquei assim, caraca, Joyce, muito obrigada por isso, muito obrigada por tudo, e hoje eu estou fazendo uma outra graduação, estou estudando biomedicina, mas o foco aqui é empreendedorismo. Então, através da arte, eu dou aula no Quilombo Cultural Vovó Carlotinha, que acontece lá no Morro de São Carlos. E só que eu sinto dificuldade de financiamento para poder dar esse suporte de cultural para essas crianças. E queria saber de você se existe a possibilidade de criar editais voltados para a cultura para mulheres empreendedoras do Rio de Janeiro. Consegui. Obrigada, Dandara.
Excelente proposta, e tudo é possível para aquele que trabalha e para quem crê. Então, vou anotar a sua ideia para a gente poder entender melhor com o time da cultura, né? Uhum, Essa viabilidade, não vejo impedimento, é só a uhum, gente conseguir entender o formato para que isso sim, possa acontecer. Mas muito sim. obrigada pela proposta. E, Dandara, queria só compartilhar uma historinha com vocês, que Uhum, esses dias, né, a Mariana Xavier, que é a atual secretária, que muitas de vocês já conhecem, que está me substituindo, ela foi dar uhum, uma entrevista para a Globo, né? uhum, E aí tinha lá a cinegrafista, né, a mulher que estava segurando a câmera para fazer a filmagem da Mariana Xavier, da entrevista. E aí vocês não acreditam. A mulher que era filmmaker, né, da Globo, né, com a câmera, aquelas câmeras pesada, poderosa, ela foi a nossa aluna do Mulheres do Rio, do Senac. E ela, a primeira vez que ela conseguiu ter acesso a um curso daquele que é um curso caro, né? A gente sabe que o curso de câmera é um curso realmente custoso. Ela se formou no Senac pelo Mulheres do Rio, teve o privilégio de entrevistar a Mariana Xavier e mandou um vídeo para mim agradecendo, porque a gente transformou a vida delas. Então, Dandara, que bom ouvir histórias como a sua, como dessa mulher e tantas outras que falam aqui, porque política pública transforma vidas. A gente não pode esquecer disso. Política pública transforma histórias. E eu coloquei, a Paloma colocou aqui uma proposta que é muito importante para os artesãos, para os empreendedores, para o trabalhador como um todo, que é Paloma de Moura colocou: eu fico no sufoco com esse cartão já que só funciona na capital. Poderia colocar para aceitar no Rio todo. Paloma, tem uma triste notícia para você. Eduardo Paes, quando estava quanto prefeito, ele fez essa proposta para o ex-governador, que eu prefiro nem falar o nome, para poder conectar o Jaé de forma integrada a Rio Card. Sabe qual foi a resposta? Não. Eles não aceitaram a integração. E tenho certeza que uma das primeiras tarefas de Eduardo Paes, como governador, vai ser justamente isso: criar um sistema único integrado. Acabou essa palhaçada de um bando de cartão na mão do povo, um bando de passagem cara, um bando de ônibus e transporte que não se conecta. A integração do transporte público é tarefa já para que nossas vidas sejam transformadas. Para as empreendedoras, para os trabalhadores como um todo, para a gente acessar a cultura, para a gente poder viver em paz. Agora, Vanessa, é com você. E depois tem a Nani. Nani, Joyce, eu entendi que você fez um não. Você não quer falar? Apertou por erro? Ah, Joyce, deixa eu apertou por só erro, né? falar mais 10 segundinhos, rapidinho. E depois tem a Esqueci. Dulce também. Tá. Pode Esqueci falar. de falar que eu sou nascida e criada no Morro da Providência, moro na Gamboa. Você até foi lá no meu apartamento na Rua do Sim. Livramento. E o meu sonho era poder, porque eu sou acolhida no Morro de São Carlos, no Centro Cultural Vovó Carlotinha. O meu sonho é poder ter um espaço voltado para a cultura na Gamboa, inclusive utilizar a arte como ferramenta para a mulher até se defender É isso. de violências, porque a gente com a arte pode fazer isso também, tá? Pode Com certeza. criar personagens para poder se defender dos agressores familiares e da sociedade. Aí é Não isso. tem dúvida. Obrigada, Dandara. Tá, beijo, obrigado. Muito Nada. obrigada por tudo. Agora a Vanessa é com você. Boa E noite, depois a meninas. Dulce e eu acho que a Cristiane também. Boa noite, Joyce, Jó. desculpa, a Nani, ela quer falar sim, tá? Ela Ah, ela disse quer aqui que falar ela quer sim. falar. Ah, então a Isso. Vanessa, Nani, Dulce e Cristiane. E aí a gente encerra esse bloco. Tá, Vanessa, contigo. boa noite, Joyce. Boa noite, Cássio. Boa noite, meninas. Prazer estar aqui, como sempre. Parabenizando sempre o trabalho da rede, da Joyce, da Cassiano, de todo mundo. O que eu vou dizer, eu já disse em alguns momentos, mas nunca apresentei como proposta efetiva, mas eu já até conversei com a Cassiana, que a minha Vanessa, Ela caiu, né? Vanessa, você caiu pra gente. por Enquanto exemplo, isso, nos fóruns, né, que a Vanessa, gente tem, que é um momento. Alô? Vanessa, nos escuta? A gente Sim, eu não estou ouviu o que ouvindo. você falou. Ah, desculpe. Melhorou agora? Melhorou, agora pode falar. Então, minha proposta é que a gente possa criar grupos de trabalho, Joyce, principalmente nos fóruns, que a gente possa apresentar propostas de uma forma mais organizada e discutindo umas com as outras, porque o que eu sinto é que, às vezes, quando a gente se reúne, tem muita gente com muita proposta legal, mas a gente não consegue colocar isso de uma forma uníssono,
uma voz só. Então, eu até sugeri a Cassiana que a gente pudesse, nos próximos fóruns, criar salas de grupos de GTs e a gente pudesse inscrever no GT como se fosse um seminário, um congresso, enfim, para que a gente pudesse levar isso de uma forma mais estruturada. E outra coisa, a Dandara falou antes de mim, e eu também queria falar sobre isso, sobre essa questão de editais, que eu acho que a secretaria pode, a secretaria não, né? Uma deputada estadual, né, representando, pode estar alinhando junto com o pessoal da cultura, sim, ou com o pessoal do empreendedorismo, do trabalho, não sei, até educação, né? Que a gente possa ter editais específicos para as mulheres, né? Porque eu acho que isso seria mais uma política pública voltada especificamente ao gênero e que nos favoreceria. E para finalizar, não sei se eu já gastei meus 2 minutos, sobre as feiras. Eu acho que a gente também tem uma proposta, né? Que a gente poderia pensar também numa comissão, não sei, alguma coisa que a gente pudesse avaliar, né, as feiras, porque assim, eu já fiz diversas feiras, acho que eu estou bem desde o iniciozinho, assim, e tem umas feiras que são muito mais promissoras do que outras, e às vezes no mesmo local, por exemplo, no centro do Rio, né? A gente já fez ali na Praça Mauá, e tinha uma outra feira, que é uma feira privada, que é uma feira cara, acontecendo em frente lá ao Museu do Amanhã. E a gente ficou no lugar, em outro ponto do lugar, e para a gente foi um fracasso total, assim, não ia ninguém passar. Então, assim, que a gente puder, quando, claro, eu sei que vocês estão ouvindo isso, o Cássio está ouvindo isso, mas assim, talvez uma política nesse sentido, sabe? Porque tem tanta feira privada, com tanto organizador ganhando tanto dinheiro, e a gente podia estar ocupando aquele espaço como uma política pública, sem esse ônus, para que nós pudéssemos, de fato, participar, porque elas são realmente muito caras, né? Coisa de 200, 300 reais. E continuem com essa política de estar fazendo associações legais, por exemplo, o Papo Delas, no pessoal lá do turismo, eu também participo, né? Lá, muita coisa. E aí também todos aqueles eventos, grandes eventos, Rio Gastronomia, que eles fazem parceria, geralmente são muito potentes, sabe? Para a gente escoar nossos produtos. E aí cabe, claro, continuar com o Sebrae, para que a gente possa cada vez melhorar mais a apresentação, produto, e aí tem que ter uma curadoria, porque geralmente quando fazem essas parcerias, você tem que tomar um certo cuidado. Sim. Mas, enfim, é Obrigada, isso. Vanessa. Espero ter Ótimas contribuído. propostas. Adorei. E extremamente também importante que você falou sobre no fórum ter, né, os GTs, porque eu acho que pode ajudar muito a gente a encontrar boas respostas. Nossa equipe está anotando as propostas de vocês. Então, muito obrigada, porque foi super pontual, mas muito estratégico que você trouxe, Vanessa. Agradecida aí Só de mais verdade. uma coisa, só para terminar, que eu esqueci de falar, porque já tem um projeto que eu já estou apresentando há algum tempo, até mandei para o seu assessor, a Cássia me passou e tal, ele respondeu, mas depois acabou que não evoluiu. Essa coisa do cuidado mental, só lembrando, né? Estou aqui, sou arte terapeuta, estou me formando em psicanálise. Estou dentro, hein? Estou dentro aí com vocês no cuidado dessas empreendedoras e nós, né? Todas, com certeza. Obrigada, Vanessa. Por E, pessoal, nada. vamos começar agora indo para o finalzinho, são 7h18. Então, agora a nossa querida Nani, Dulce e Cristiane, por favor. Nani, é com você. Tá silenciada ainda, Nani. Aperta o microfone, vê se você consegue. Aperta de novo. Foi, fala aí. Ih, eu acho que o seu celular deve estar com algum problema. Né? A gente não tá te ouvindo. Deve estar com algum probleminha no teu telefone. Porque tá livre o microfone, mas não tá te ouvindo. Vou passando aqui para a próxima enquanto isso, tá, Nani? Agora a Dulce, por favor. Agora é a Cristiane. Não era a Dulce mesmo, que a Dulce tinha pedido antes da Cris levantar a mão. Tinha visto aqui. Dulce.
Dulce consegue entrar? Se não, vamos passando para Cristiane. Cristiane, consegue falar? Oi. A Dulce conseguiu, então pode Oi. falar, Dulce. Então, Joyce, é um prazer estar falando com você aqui agora, tá? Neste exato momento. A, a minha, a minha fala é sobre o transporte, né? Que aqui dentro de Realengo é muito ruim. Então, quem precisa do transporte aqui dentro de Realengo é uma tragédia. Tem outros ônibus, colocaram outras linhas, mas lá para fora. E aqui dentro do Barata Realengo não tem transporte adequado para que nós possamos transitar de um lado para o outro, entendeu? É sobre isso. E agradecer imensamente estar participando aqui dessa conversa, desse bate-papo junto com essas mulheres maravilhosas e com você em especial e como é que é o nome da outra? Cassiane. Muito obrigada mesmo. Ó, aguardando sua visita, hein? Obrigada, Dulce. E, Dulce, seu ponto é fundamental, né? O transporte público, os alimentadores, que a gente costuma falar, né? Os ônibus alimentadores, eles já Isso. cresceram muito na cidade, né? Eduardo Paes conseguiu avançar bastante, mas ainda tem muito bairro que precisa, gente. A gente não pode colocar o tampão, né, onde está o problema. Então, Dulce, eu vou te pedir, inclusive, para você mandar para a gente, do privado da CASSE, porque eu pertenço à comissão de transporte na Câmara de Hum, Vereadores. E meu trabalho é justamente fiscalizar, né, as linhas de ônibus que estão faltando ainda, né? As licitações novas estão cada vez mais saindo de ônibus novos, mas sempre falta, obviamente, uma nova linha, e meu trabalho é justamente esse, tá bom? Ai, Ah, que bom, que bom, que pode bom. mandar para a gente Porque, poder ah, protocolar lá para a Secretaria de ó, Transporte. 7h41, 7h43 não roda, é de 1 em 1 hora aqui dentro do Barata. Eu vou Então, pedir para nós a temos Cássio pegar com você dificuldade. depois certinho também. Pode deixar. Tá bom, minha querida, foi um Obrigada. prazerzão. Vamos lá. Obrigada, tá? Agora é Cristiane. Cristiane, Fecha, né? consegue. Isso, aí fecha seu microfonezinho, Dulce. Boa noite. Boa noite a todas. Meu nome é Cristiane. Sou confeiteira formada pelo Instituto da Providência, sou moradora da Cidade de Deus. Como a nossa amiga terminou de falar agora, eu me formei pelo Instituto da Providência, que é lá em Realengo, porque eu moro na Cidade de Deus, tem a FATEC da Cidade de Deus, estou sempre me inscrevendo, nunca sou selecionada, não tenho problema nenhum de ir para outros bairros para fazer curso, porque dentro do meu bairro eu não consigo ser selecionada. É um absurdo, né? Aí, então, eu vou para Realengo, tá? E ainda faço curso no SENAC. E graças à rede empreendedora de mulheres, entendeu? Que tem aberto muitas portas. Quero aqui hoje, nessa noite, agradecer, Joyce, não te conhecia. Quem me apresentou você foi a Cassiane e a Juliana, a Juju, entendeu? Estou aqui, elas me colocaram no grupo, elas perguntaram se tinha algum problema, eu falei que não, que eu queria mesmo falar, entendeu? Como eu falei, quando você estava falando a respeito, né, sobre as taxas que são cobradas em algumas comunidades, eu levantei a bandeira porque, graças a Deus, aqui na minha comunidade não é cobrado. Graças a Deus, nós temos a liberdade de vender o que quisermos, o que pudermos, que eles não cobram nada. É isso que eu tenho que agradecer, porque com 53 anos, fazendo cursos agora, se atualizando, me qualificando cada dia mais, com essa oportunidade que vocês abriram para nós mulheres, tá? Porque eu tenho um neto de 24 anos, um de 16, um de 15, um de 14, um de 7, tenho uma filha de 36, uma de 33, e agora que eu estou tendo a oportunidade de me qualificar com esses cursos. Então, eu quero agradecer por essas oportunidades, por essas portas, né, que vocês abriram, que nós das comunidades está sendo ouvida e vista e está sendo lembrada. Porque olha quantas e quantas milhares de mulheres moram dentro das suas casas, cuidam dos seus filhos, dos seus netos, né? E não tinha uma renda. E hoje nós temos essa renda porque vocês nos deram essa oportunidade. Então, só quero agradecer, tá bom, Joyce? E o meu voto é de você e do Dudu. Um beijo. Cris, muito, muito obrigada pela sua fala. Me emociona, inclusive, te ouvir,
né? Primeiro porque eu sou filha de uma mulher empreendedora, né? Algumas de vocês que me conhecem há mais tempo sabem que minha mãe foi durante anos, né, manicure, cabeleireira, né? Eu cresci literalmente no quintal dos outros, porque a mãe sempre fez atendimento domiciliar, né? Comecei a empreender também com 13 anos de idade. E uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, Cris, é que eu iria estudar para poder mudar a realidade de mulheres como a minha mãe, que ninguém poderia ficar para trás. A minha mãe trabalhou muito para que eu pudesse estudar. A minha mãe trabalhou muito para que eu pudesse ler, ter acesso a livros, para que eu pudesse ter acesso a uma educação mínima de qualidade. E eu tive. Mas o meu maior sonho é que minha mãe não ficasse para trás, que minha mãe pudesse ter cursos, que minha mãe pudesse ter atividades. E minha mãe também, assim como vocês, depois dos 45 anos, voltou a estudar, terminou o ensino fundamental, terminou depois o ensino médio, hoje está fazendo faculdade, é aluna da Casa da Mulher, né? E isso me alegra muito porque vou pedir só para pequena fechar o microfone. E obrigada. E dizer para vocês que isso me deixa muito feliz, porque o nosso sonho é que os nossos filhos tenham uma vida melhor. Mas a gente que é filho também sonha que as nossas mães tenham uma vida melhor. Então, Cris, te ouvir me deixa muito feliz por isso, porque o nosso sonho é continuar resgatando mães e avós para que elas possam continuar sonhando, trabalhando e tendo a sua vida. E por último, Cris, você tocou num tema muito importante que é FAETEC. Eu sou fruto da FAETEC, gente. Eu fiz FAETEC no meu ensino médio, me formei em técnica de informática, terminei o ensino médio com carteira assinada, já trabalhando, e a FAETEC transformou a minha vida. E a FAETEC está sendo sucateada, sem investimento, sem estrutura, sem reforma, sem atualização. O que você falou, Cris, é uma realidade em vários cantos do Rio de Janeiro inteiro, do estado do Rio de Janeiro. Uma FAETEC que durante anos transformou a história de jovens e adultos e hoje não seleciona nem os moradores, muito menos tem cursos atualizados. E esse é uma das propostas mais importantes minha, mas também de Eduardo Paes, que é o reinvestimento, a revitalização e a reestruturação das FAETECs. FAETEC muda a vida. Eu sou fruto da FAETEC e a gente precisa retomar com a FAETEC do jeito que ela já foi, da força que ela já fez na mudança de tantas pessoas. Então, obrigada, Cris, por falar de dois temas tão importantes. E, por último, a Nani. Nani que conseguiu voltar. Vamos tentar, Nani, de novo? Pra gente Oi, encerrar? agora você está me ouvindo? Agora sim, Nani. Ai, que prazer, Joyce. Eu sou da Casa da Mulher Carioca Tia Doca, né? Eu sou uma das pratas, estou lá desde 2018. Sugo aquela casa o máximo que eu posso para ter sempre meus planos B, né? Que tudo que a gente aprende é sempre um plano B para uma oportunidade, né? Fui mãe solo, né? Criei meus 2 filhos, voltei a estudar depois de 20 anos parada, naquela coisa de não posso estudar e não posso trabalhar porque eu tenho 2 para criar, para sustentar, e quando eu consegui retomar, eu consegui me formar sendo assistente social aos 54 anos, consegui me formar, consegui trabalhar pelo Estado, mas depois eu não tive outras oportunidades, mas faço meu voluntariado até hoje, em locais. O que eu queria falar com você, Joyce, já por outras vezes já falei, sobre aquele projeto de antitabagista nas casas, né? É muito importante. Eu consegui parar, graças a Deus, mas eu fico muito preocupada da saúde delas, né? Com o cigarro. Você falou também sobre o trem. Aqui em Madureira a gente tem muito idoso, né? Então a gente não tem escada rolante do trem mais. Eu vejo o Fachel ali na Rede Globo falando toda hora daquele buraco do trem ali também. Poderia ter sido feita uma passarela ao invés de escada, porque Madureira é a cidade dos idosos. Então, às vezes, eles se arriscam ali porque aquela escada é terrível, ela balança, sem contar em assalto. Então, são coisas assim mínimas que nosso Estado poderia prestar atenção. Outra coisa também que eu falei, uma coisa que eu queria te pedir muito, eu vejo aqui na Estrada do Portela
aquele pessoal que tem as barracas, né? Mas aquilo ali a gente nunca sabe quando chega. Eu, por exemplo, faço as minhas coquedamas, né? E adoraria poder vender aqui na Estrada do Portela, mas eu nunca sei aonde que eu vou, com quem que eu falo, para poder eu fazer uma coisa legalizada ali próximo ao shopping, porque do lado de cá não tem nenhuma floricultura. Então, eu acho que eu estaria num ponto fantástico, mas eu tenho medo de chegar lá com as minhas mercadorias, encostar ali em qualquer canto e chegar alguém e me levar tudo, né? Então, é bem preocupante isso. Quero agradecer demais, Cassiana. Eu nunca tive a oportunidade de ir numa feira da prefeitura. Eu fui convidada, mas eu estou operada e eu não posso ir. Fiquei morrendo de medo de perder essa oportunidade de novo, mas ela já me garantiu que não. Porque para eu levar, eu teria que pegar peso, e é uma coisa que eu não posso. Eu fiz uma cirurgia na coluna, então eu tenho que me resguardar. E é isso. Obrigada, Nani. Tá? Olha, muito obrigada, que você sempre vem com boas ideias, boas propostas, uma mulher muito ativa. Tenho muito orgulho de você também. São alguns anos aí que a gente se conhece, né, Desde nessa história. 18. Exato. E eu espero, enfim, um ponto que você levantou, Nani, e outra colega também, é sobre a facilitação das empreendedoras, né, poderem expor os seus produtos. A Simone também falou isso. Exporem seus produtos em mais lugares. Esse é um tema que vocês têm trazido bastante e a gente, de fato, precisa melhorar tanto na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado como um todo. Então, é um compromisso meu, tá, enquanto vereadora, enquanto ex-secretária, enquanto candidata, da gente poder entender melhor com a Secretaria de Ordem Pública qual o melhor caminho. Porque é como você colocou, Nani. Poxa, eu sou empreendedora, quero vender, mas eu tenho medo de botar minha tendinha e vir alguém e retirar minha mercadoria. Além também do medo da insegurança pública. Então, a Sim, gente muito. precisa, né, ter o meio mais fácil, mais prático, para que vocês possam empreender. Então, tenha certeza do meu compromisso. E, mulheres, vou começar agora a encerrar o nosso encontro. Um outro ponto. Eu estou vendo que você está indo lá na Baixada, Nova Iguaçu. Você lembra que eu falei que eu me mudei para cá, transferi meu título por tua conta, porque eu ia para lá votar sempre, né? Então, se você pode contar também comigo lá naquela área de Carmari, Miguel Couto. É uma Amém. turma muito boa que tem lá. Obrigada, Nani, obrigada. Agora é estadual, vambora. Mulheres, Ô, pra gente... Jorge, só vou te falar um negocinho. Como eu falei com você, né, que eu trabalho meu negócio é na praia, né, que eu sempre trabalhei na praia, né. Que primeiro eu trabalhava com meus pais sempre trabalharam catando latinha, né. Então, aí, depois que eu conheci a Casa da Mulher, que eu comecei a me formar, né, graças a Deus, agradeço muito a vocês, porque era Amém. meu sonho ter o sonho de confeitaria e nunca minha mãe pôde pagar para mim, né. Então, eu consegui. Aí é onde que eu consegui trabalhar na praia, né? Dar renda para meus filhos, porque eu também sou mãe solo, sou deficiente, tenho 2 filhos deficientes, estou brigando até com o INSS para poder ter um benefício para meus filhos, né? Então, assim, é igual a parte que a senhora tinha falado, que eu vi, nesse negócio que está acontecendo lá na praia, né? Sobre o negócio de cobrança. Assim, graças a Deus, eu nunca fui Que assim, bom, cobrada. Renata. Que bom. Ninguém nunca me cobrou nada, sempre trabalhei, sabe? Só está acontecendo agora essas partes aí mesmo. Mas, graças a Perfeito. Deus, ninguém nunca me cobrou nada. Até algumas meninas que trabalham comigo, que fez o curso também, mas também nunca foram cobradas nada. Que É bom, isso que eu então. queria te Então, deixar, assim, na parte que tu registrado falou, isso. que eu fiquei pensando aqui, né? Falei, não, vou passar ter isso para ela, que graças a Deus nunca fui cobrada nada ali. Fico feliz Sempre por isso. trabalhei. Que bom, então, Tá bom? Renata. Obrigada pelo seu relato. Tá E, bom. mulheres, para a gente poder ir encerrando o nosso encontro, quero demais agradecer a vocês. Cássia, antes de eu falar, fala você rapidinho também para poder se despedir delas. Então, mulheres, eu quero agradecer a cada uma. Tudo foi anotado. Eu também escuto todos os dias vocês na ponta. Estou ali. Cada demanda eu também levo.
né? A gente fica pensando em como construir juntos. Vocês estão buscando muito pontos fixos para poder cada vez mais ter uma dignidade melhor, ter uma autonomia financeira, para construir. Vocês querem cada vez mais trazer mais mulheres também para a rede, para fortalecer, que são de fora do município do Rio. E em breve a gente vai conseguir estar cada vez mais juntas também em todo o estado. Quero agradecer a cada uma de vocês e dizer que essa reunião é o início de muitas outras, porque essa construção, a gente vai pensar e vai fazer outros encontros para cada vez construir um Rio melhor junto com a nossa vereadora e pré-candidata, a deputada estadual Joyce. Quero agradecer de coração cada uma, desejar boa noite. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem no WhatsApp, todas têm o meu contato. Quem não tiver, eu vou deixar o meu número aqui, porque o trabalho é feito no coletivo, em rede. Então, assim, vamos seguir juntas, fortes e cada vez mais alcançando novos lugares. Muito obrigada. Palmas para Cassiana! Nossa super Cassiana, que de forma tão carinhosa, atenciosa, está sempre aí olhando por cada uma de vocês, trazendo as demandas. E como a Cassiana falou, gente, nós estamos com vocês há alguns anos, algumas são mais novas, outras mais antigas, mas para dizer que o nosso compromisso é todo dia melhorar a vida das empreendedoras e empreendedores do Rio de Janeiro. Não é de uma hora para outra. Quem diz que vai fazer muito rápido está mentindo, porque tudo que é pelo governo tem o seu tempo, e vocês veem que cada ano a gente tem melhorado um ponto, e melhorado outro ponto, e assim por diante. E a nossa luta não parou. A nossa luta é para que as empreendedoras tenham cada vez mais oportunidade, dignidade, espaço de venda e, dinheiro no bolso, porque a gente vai ser mais feliz nessa história também. Mulheres, estou candidata a deputada estadual. Domingo, começa as eleições. Ainda não posso dizer meu número, mas dizer para vocês que eu estou muito animada, porque esse nosso projeto político, e eu não tenho vergonha de dizer que sou política, eu tenho orgulho, porque nós mulheres temos que estar, sim, na política. Nós precisamos ocupar todos os espaços. Nos ensinaram a odiar porque não queria que a gente entrasse nesse lugar. Mas só que a gente está entrando para mudar a história e mostrar que é possível. É possível porque é feito por gente de verdade. Nós fazemos isso. Eu, Cassiana e cada uma de vocês. Numa sexta-feira à noite, mais de 80 mulheres falando sobre política pública. É a realização de um sonho. É dizer que já estamos fazendo a diferença. Vamos que vamos, porque é muito trabalho feito por mulher, muito trabalho feito por mãe, e eu tenho certeza que esse Rio de Janeiro vai só crescer com a gente nessa história. E a gratidão, mulheres, gratidão pelo tempo de vocês. Um beijo grande, um beijo enorme. Contem comigo e bora que bora, que é só o começo. Meu voto é teu. Quem puder, pra gente bater uma fotona junto. Quem puder ver a câmera. Abre a câmerazinha, a Cássia vai bater aí pra gente. E é 1, e é 2, e é 3, e X! Valeu, mulheres! Beijo! Obrigada pelo tempo de vocês. Domingo a brincadeira começa. Vambora! Obrigada, boa noite. Desculpa ter entrado depois. Boa noite. Obrigada, tchau, Simone. Boa noite. Obrigada. Tchau.